Certo? Vamos mergulhar direto nisso. É perfeitamente natural que o atual cenário de queda traga um certo frio na barriga para quem investe em fundos imobiliários. De repente, a tela do aplicativo fica toda vermelha e, bom, a ansiedade acaba tomando conta, né? A nossa ideia com essa análise hoje é exatamente desmistificar o que está acontecendo por trás das cortinas do mercado de FIIs. A gente quer separar aquele ruído passageiro da narrativa real. Afinal, estamos diante de uma crise estrutural ou, quem sabe, de uma oportunidade gigantesca de compra? Para contextualizar o tamanho desse impacto imediato, basta a gente observar a queda geral de 1,08% no IFIX. O IFIX, como a gente sabe, é aquele termômetro, o índice médio do mercado. E, historicamente, os fundos imobiliários são conhecidos exatamente por terem bem menos volatilidade se a gente comparar com o mercado de ações puro. Então, quando o índice cai de uma forma mais brusca e generalizada desse jeito, os radares do mercado disparam na mesma hora. E o susto fica ainda mais evidente quando a gente olha para ativos específicos que são tradicionalmente super estáveis. A gente tem exemplos fortes aí como o XPML11 caindo 2,54%, o HSML11 recuando 3,22% e o VGHF11 batendo uma mínima histórica assustadora, lá na casa dos 5,70%. É uma precificação que simplesmente nunca tinha sido vista antes para esse ativo. Vendo esses números, a gente precisa pegar uma lupa e investigar o que de fato explica uma correção tão agressiva. O efeito dominó global. Vamos entender melhor esses riscos macroeconômicos. Pensa no seguinte, muitas vezes a queda na cotação de um fundo não tem absolutamente nada a ver com a gestão dele ou com os imóveis em si. O problema nasce de movimentos gigantescos que acontecem lá do outro lado do planeta. É um verdadeiro efeito dominó que começa, claro, com a escalada das tensões geopolíticas globais, especificamente a situação envolvendo Estados Unidos e Irã. O que o mercado achava que ia durar semanas já se arrasta por meses. E qual é o resultado imediato disso? Um baita choque na oferta de energia, empurrando o barril de petróleo lá para a marca de 104 a 105 dólares. Petróleo mais caro encarece todo o transporte e a produção global, o que derruba o terceiro dominó na nossa mesa, o risco de inflação. E aí, com a ameaça da inflação apitando no radar, o Banco Central brasileiro não tem outra escolha a não ser pisar no freio e segurar o ritmo de cortes da taxa Selic. Tem uma analogia perfeita para entender essa política monetária atual, que é a da montanha com neblina. Imagina que o Banco Central está descendo uma serra de carro. O céu está limpo, a viagem flui super bem. Mas, de repente, desce aquela neblina espessa, pesada, causada justamente pelos conflitos globais e pela alta do petróleo. A pista some. O que o motorista prudente faz numa hora dessas? Ele reduz a velocidade, pisa no freio e desce com muita cautela para não causar um acidente, certo? O Banco Central agiu exatamente da mesma forma com a Selic. A visibilidade diminuiu, então a cautela precisou aumentar. E agora, o que é realmente interessante olhar aqui são os dados reais que forçaram essa freada brusca na serra. Se a gente pegar o Boletim Focus e os indicadores mais recentes, a inflação vem surpreendendo, e infelizmente surpreendendo para cima mês após mês. Tivemos um fevereiro bem forte com 0,70%, um março mais forte ainda, batendo 0,88%, e as prévias de abril já apontam para a manutenção desse calor inflacionário. É exatamente por isso que o mercado ajustou as expectativas e agora projeta que a Selic se mantenha em patamares restritivos, podendo chegar a 13% até o fim do ano. Isso nos leva aos fundos de papel versus tijolo e como a mecânica da inflação impacta cada um deles. Compreender esse cenário macro que a gente acabou de ver é vital, porque essa dinâmica de juros e inflação simplesmente não bate em todos os fundos imobiliários do mesmo jeito. Na verdade, cria uma divisão bem clara no mercado. De um lado, a gente tem os fundos de papel, que são formados por dívidas atreladas à inflação ou ao CDI. Eles acabam aumentando a renda num cenário de inflação e juros altos, virando um excelente escudo de proteção. Já do outro lado da moeda, os fundos de tijolo sofrem uma pressão momentânea. Eles iriam se beneficiar demais de uma queda rápida da Selic, porque isso valoriza os imóveis e deixa os dividendos muito mais atrativos em comparação com a renda fixa tradicional. Mas, com esse atraso no corte de juros, as cotas dos fundos de tijolo acabam apanhando bastante no curto prazo. Mas olha só,
É fundamental a gente lembrar o que realmente sustenta um fundo de tijolo. Independentemente da loucura da taxa de juros ou do preço do petróleo lá fora, os shopping centers continuam lotados, os galpões logísticos continuam recebendo e despachando mercadorias freneticamente e os prédios comerciais continuam operando. Eles são ativos reais, físicos. O valor intrínseco desses imóveis não evapora do dia para a noite por causa de uma tensão no Oriente Médio. Esse impacto negativo que a gente vê na cotação lá no home broker é apenas ruído de mercado. Fundamentos em tempos de crise. Como a gente âncora esses dados na realidade? Bom, diante de tanto ruído, a atitude mais inteligente é colocar a bola no chão e olhar para os fundamentos operacionais. É isso que segura a onda. Durante essas crises de volatilidade, o foco total deve estar na saúde interna do ativo. E se a gente for ler os relatórios gerenciais, a realidade operacional da maioria dos FIIs é extremamente positiva. A gente tem que buscar critérios essenciais: baixas taxas de vacância, ou seja, garantir que os imóveis estão ocupados e gerando caixa, gestoras que estão conseguindo repassar a inflação reajustando bem o valor do aluguel por metro quadrado e, consequentemente, aquele histórico sólido de crescimento nos dividendos. Se esses pontos estão positivos, a operação do fundo no mundo real está indo muito bem. E para colocar isso em perspectiva, um indicativo fortíssimo de que essa saúde está em dia é ver gestores vendendo partes dos seus portfólios com lucros absurdos. Hoje, no mercado privado, tem fundo vendendo imóvel por valores até 50% acima do valor patrimonial que está registrado na cota. Pensa nisso. Isso prova por A mais B que a queda lá na tela da bolsa é só um reflexo de medo e juros altos, e não uma desvalorização real daquele prédio ou daquele galpão. Entrando na reta final, o investidor de longo prazo e a construção da resiliência emocional. É exatamente por causa dessa simetria gigante entre o preço que está na bolsa e o valor real do tijolo que a gente precisa de uma mudança de postura. A mentalidade vencedora se baseia numa verdade cristalina. Investir em bons empreendimentos traz segurança através da previsibilidade. Tem uma frase excelente que diz: faça chuva, faça sol, com a Selic alta ou baixa, os fundos continuam lá, pagando renda passiva todo santo mês. O jogo não é ficar operando sobe e desce diário do mercado, mas sim ir acumulando frações de excelentes negócios ao longo do tempo. Então, o ponto crucial que a gente tira de tudo isso é: uma desvalorização momentânea e sistêmica não é nem de longe um desastre. Na verdade, é uma liquidação, uma queima de estoque de ativos de altíssima qualidade. A volatilidade gerada por essas manchetes macroeconômicas abre oportunidades raríssimas para comprar cotas sensacionais por preços muito descontados. Com o mesmo dinheiro, dá para comprar muito mais de um shopping premium ou de um galpão super moderno. E isso aumenta diretamente a renda passiva lá na frente, principalmente quando essa neblina passar e os juros voltarem a cair. Isso deixa a gente com uma pergunta final muito poderosa. Quando o mercado sangra e as notícias parecem o fim do mundo, o instinto humano natural é fugir ou simplesmente paralisar. Mas os fundamentos que a gente acabou de ver mostram uma força operacional enorme. No fim das contas, a decisão que define o futuro do patrimônio é clara: deixar que o ruído de fora crie ansiedade e te trave, ou aproveitar essa neblina passageira para capturar as oportunidades que o investidor resiliente sabe muito bem que não vão durar para sempre. Continuar analisando friamente os fundamentos sempre vai ser a melhor bússola quando a tempestade aparece.